Olá, bem-vindos a mais uma reunião do GANS, nosso grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido. Como vocês sempre sabem, esse é o nosso trabalho voluntário que faz parte da APIDIS, Associação de Pesquisa Interdisciplinar e Divulgação do Zumbido. E todo esse conteúdo que a gente grava aqui, cada hora com um profissional especialista por vez, fica arquivado na nossa TV Zumbido, tvzumbido.com.br. Lá tem uma sequência enorme, cada vez maior, que está formando o nosso acervo cultural. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, dá para pegar lá bastante informação útil, né? Hoje o nosso assunto dos casos interessantes é sobre zumbidos que são influenciados, ou seja, eles mudam, ou com dor, ou com movimento, ou com o tato, ou com temperatura. O seu é assim? Conta pra gente depois. A convidada de hoje é a fisioterapeuta Leila Zanotti. Essa moça é muito bacana no que ela faz. A gente tem oportunidade de ouvir um monte de coisa boa aí. Bem-vinda, Leila. Obrigada. Imagina. Se vocês lembram, a gente já fez um grupo de apoio aí que está gravado para vocês, falando um pouquinho da relação de zumbido com dor. Hoje a gente vai dar uma repaginada nesse assunto, mas falando também dos zumbidos que mudam na presença de uma dor. Então não é só que eles podem ter associação com dor, assim como eles podem ter associação com perda de audição, podem ter associação com depressão, mas sim que a dor está tendo a capacidade de mudar o jeito do zumbido. Então, Leila, para começar, me conta um pouquinho aí de que coisas mais diferentes você já viu, porque essas coisas as pessoas às vezes acham que, nossa, meu zumbido muda quando eu abro a boca. Não, tudo tem explicação. Me conta um pouquinho dessas coisas diferentes aí. Então, existem pacientes que têm dor na região do pescoço e na região da face, aqui da TM, que é essa articulação perto do ouvido, e zumbido. Como está bem relacionado à região, ao lugar, a gente chama de somatos sensoriais. Mexendo nessa região, nós descobrimos algumas dores e esse zumbido aumenta, diminui ou até chega a mudar um pouquinho o barulho. E essa associação do músculo com o zumbido tem sido muito frequente nas sessões de fisioterapia. Tanto do paciente que chega só para tratar dor, ou paciente que chega só para tratar o zumbido. Tem casos até que a pessoa não sente dor, mas o otorrino manda, porque descobriu uma modulação durante a avaliação, e manda para mim, o paciente chega sem dor nenhuma, e eu apertando a musculatura, procurando os pontos gatilhos dessa região, eu encontro o zumbido. Aí que a pessoa vê que dói, né? Também que daí ele não sente a dor, mas na palpação daí aparece. Aparece a dor e aumenta o zumbido ou diminui, alguma coisa acontece. Eu tive 3 pacientes que me chamaram muito a atenção. Uma que era extremamente assim, consistente no jeito de falar, ela fala assim, doutora, todo ano meu zumbido piora no frio. Ela já tinha zumbido há 10 anos. E ela foi uma que a gente teve a oportunidade de medir o zumbido. Então, numa situação normal, quando ela veio fora do inverno, o zumbido dela tinha um volume de 8, né? O comum é de 5 a 10, que a gente sempre fala. E quando ela fala assim, doutor, eu tô pior, porque agora já esfriou, colocamos na cabina, o zumbido dela de fato estava 13, né? Então, bem consistente, mudança com temperatura. Outro que foi um paciente, nossa, extremamente diferente, deu muito trabalho, eu sempre falo que eu nunca consegui ajudar ele. Ele tinha um zumbido só do lado esquerdo, não tinha dores, mas cada vez que ele apertava alguma parte do rosto da metade esquerda e da orelha para frente, o zumbido piorava. Só que na bochecha era a maior piora que ele conseguia ter. E da orelha para trás, da orelha esquerda para trás, quando ele palpava, ele melhorava do zumbido. E a maior melhora bem aqui na mastoide. Então foi assim, eu apresentei em congressos, super diferente, ninguém consegue entender e a gente tentou realmente várias formas de tratamento, né? Realmente esse padrão super específico. E uma outra paciente que ela tinha um zumbido, se ela olhasse para frente, ela tinha um zumbido no que ela chamava de basal. Se ela virasse os olhos para direita ou para esquerda, então na horizontal, ou para cima e para baixo,
o zumbido dela mudava, né? De um jeito na horizontal, de outro jeito na vertical. Então, esses pacientes chegavam pra gente já assim, todo mundo acha que eu sou maluco, né? Porque é muito diferente. Por isso que a gente fala, a gente adora coisa diferente. E o que no fim esses zumbidos estão mostrando é a riqueza enorme que a gente tem de conexões cerebrais entre o ouvido e o cérebro. Tem muita coisa na jogada. É como se fosse uma linha de uma estação da Sé, por exemplo, do metrô, que recebe um monte de aportes diferentes. Então ela acaba se comportando de uma maneira diferente, dependendo da onde que está chegando mais informação. Mas enfim, eu acho que esse é um assunto super bacana, né? Mas me conta uma coisa, ó. Então quando você recebe um paciente, seja meu ou de outros profissionais, e você vai avaliar, o que você vai procurar? Sabendo que ele tem zumbido, o que você vai procurar? Bom, se chegou para mim, eu sou fisioterapeuta, então eu vou procurar dor, né? Se foi um otorrino que me mandou um paciente, é porque ele realmente tem zumbido ou tem tontura associado à dor. E eu vou procurar a dor, a frequência da dor, o que essa dor tem em relação com o zumbido. Então, o zumbido aumenta quando a dor está um pouco pior, o zumbido aumenta quando a pessoa acorda, como ela está dormindo, o zumbido aumenta quando ela terminou de trabalhar no fim do dia, depois de passar o tempo inteiro no computador. Então eu vou primeiro procurar as causas da dor para conseguir chegar no zumbido, porque se a gente não tratar a causa, a gente não vai chegar nunca numa melhora, né? Claro. E que técnicas que você usa assim, para investigar o paciente com dor ou então para tratar? Eu faço avaliação postural, faço a avaliação da qualidade de vida do paciente, tá? Um questionário que pergunta todas o que ele faz desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, como ele está se sentindo diante da vida dele, diante dessa dor que ele sente e tal. E todo a procura muscular, né? Avalio músculo a músculo, se tem contração, se tem ponto gatilho, se tem encurtamento, se tem uma musculatura fraca que não sustenta a postura. Explica pra gente bem rapidinho assim, o que é o ponto gatilho? Ponto gatilho é um ponto de tensão no músculo, tá? É um ponto, um músculo que não está funcionando direito, tá um pouco mais contraído do que o normal e ele acaba fazendo um pontinho de tensão. Esse pontinho, quando você aperta, ele pode gerar dor na região, dor irradiada. Então, por exemplo, eu aperto um ponto gatilho aqui no meu braço e eu sinto uma dor na minha cabeça, tá? Então, isso chama dor irradiada. E espalha super rápido, né? Isso. E eu posso apertar um pontinho e ele aumentar o zumbido, diminuir o zumbido, às vezes até causar um pouco de tontura. Tá? Então esse é o ponto gatilho, ele gera um gatilho de uma outra coisa que não seja a dor no local. E sabe outra coisa que a gente tem visto que pra gente otorrino às vezes é um problema, e eu já vi vocês, né, fisioterapeutas, resolverem, é a pessoa que, além do zumbido, ela tem a sensação de um ouvido tampado constante. Isso. É diferente do ouvido tampado de quando o nariz está ruim, é diferente do ouvido tampado de quando a pessoa come doce ou fica muito tempo em jejum, né? Mas é alguma coisa que possa ter a ver aqui, ou com apertamento, com bruxismo, ou com esternocleido, que eu já vi em outras demonstrações de apertar o pescoço e a sensação do ouvido tampado desaparecer na hora, né? Geralmente quem tem esse músculo que é o esternocleido muito enrijecido, e é muito comum, porque a postura da cabeça das pessoas geralmente está muito para frente, a gente tem essa parte mais rígida. Então, apertando esse músculo, ele costuma ser dolorido e ele faz um ponto gatilho que vai direto nesse abafamento do ouvido. Então, relaxando ele, a gente consegue melhorar. E muitos casos é instantâneo. Trabalhou nesse músculo, ele já melhora. Você falou da cabeça pra frente, é uma coisa que eu aprendi a reparar, né? Você vê, as pessoas vão comer, não parece que o garfo vem na boca, parece que a cabeça vai na comida.
tem que fazer lição de casa, que eu vivo chamando a atenção das minhas filhas. Parece que vai cheirar o papel. E notebook? Postura. Celular, né? Que a gente tá o tempo inteiro assim. Também, né? Ou notebook, assim. Sim. Então quem trabalha horas o dia inteiro Pois no é. computador, fica assim. Então a gente precisa mesmo tomar um pouco de cuidado com o pescoço. Monitorar, né? E é fácil ter consciência corporal? Você acha que as pessoas têm assim, ó, É tô pra trabalhoso. frente? É trabalhoso. Mas é uma coisa que Mas ajuda não é bastante, difícil, né? não é difícil. Ajuda, hoje em dia nós temos muitas técnicas que ajudam a ter consciência corporal, né? É yoga, o pilates, o alongamento mesmo. A gente tem por onde conseguir essa consciência corporal. Ok, e quando você vê um paciente, então, você chegou lá numa ideia X, sem citar nenhum caso, você vai escolher uma determinada técnica. Quanto tempo, mais ou menos, em média, você acha que demoraria um tratamento que você está selecionando para postura, para dor, mas que você quer ver um resultado no zumbido? Tá. Então, não existe receita, né? Eu fiz uma média dos meus pacientes, de uma média de 15 sessões, tá? Mas é uma média. Tenho paciente que está comigo há 3 anos e se sente bem indo uma vez por mês para manter. Para manutenção, tá? E eu tenho paciente que melhorou em 4 sessões. Então, não tem uma receita. A média que eu fiz é 15 sessões. Perfeito. Então vamos agora começar a contar um pouquinho dos casos que você selecionou. A Leila selecionou pra gente 2 pacientes que eu enviei para ela há algum tempo atrás, que tinham zumbido, que ela fez avaliação e acabou tendo bons resultados. Então, ela selecionou esses 2 para que a gente pudesse compartilhar o pensamento otorrinolaringológico, quer dizer, o que o paciente tinha que me fez pensar que precisaria desse tipo de ajuda, né? E o que ela achou a partir do momento que ela recebeu o paciente. Então, vamos ver os pontos de vista diferentes. Então, a primeira paciente que a gente vai chamar de A era uma senhora, uma senhora, tinha 61 anos quando ela veio buscar ajuda em agosto de 2012. Qual que era a queixa dela? Quase todo mundo vem aqui por causa de zumbido, mas não adianta a gente só ver o zumbido, a gente tem que ver o contexto no qual o zumbido está inserido. Então, ela tinha 3 anos e meio na época de um quadro que tinha sido uma perda súbita da audição do lado esquerdo junto com zumbido. Então ela procurou ajuda, na época não tinha tido melhora nem da perda nem do zumbido, só que ela veio pra gente contando essa história e mais o que? 2 meses a mais de uma piora. Então a surdez súbita ela é que nem um apagão do ouvido, que nem um infarto, que nem um AVC, uma coisa, né, da noite pro dia. Só que a partir do momento que você tem e não recupera, tudo bem, é ruim, mas não tem motivo para sair piorando a mais. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, uma piora adicional de 2 meses. Além da perda de audição e do zumbido, da surdez súbita, ela tinha ouvido tampado, eu já levantei as orelhas, opa, não tá com cara só de surdez súbita. Tinha incômodo com sons e tinha tontura. E a gente sempre pergunta para o paciente assim, ó, de 0 a 10, quanto incomoda cada um dos seus sintomas, porque é o que a gente quer ver, do que ele está contando que tem, o que é importante no ponto de vista dele. Então ela deu nota 10 de incômodo para o ouvido tampado, nota 9 para o zumbido e para perda de audição, nota 7 para tontura, tudo importante. E nota 6, que é a nota menos importante, para o incômodo com sons. Então, para mim, ficou assim, tem muita coisa além do zumbido para a gente achar que é só surdez súbita. Foi o primeiro raciocínio. Aí, conversando do ponto de vista emocional, o que ela contou? Que o irmão dela tinha falecido e ela achou que esse tinha sido um outro fator de piora do quadro. E que ela tinha dores. Lembra que eu falei que o problema era no ouvido esquerdo? Olha o padrão de dor que ela me contou. Uma dor de cabeça na lateral aqui esquerda. Quando ela tinha dor de cabeça, o zumbido piorava.
E me contou também de uma dor no pescoço que era mais do lado esquerdo. Ou seja, tinha ouvido, cabeça e pescoço tudo do lado esquerdo. Para mim ficou muito nítido. É mais do que a surdez súbita. Então a gente fez 3 suspeitas para essa paciente. A surdez súbita, com certeza, confirmando que os outros colegas já tinham achado. O componente emocional em cima por causa do falecimento do irmão. E essa concordância do zumbido com o lado da dor de cabeça e o lado da dor no pescoço. Então, para isso, o que a gente sugeriu inicialmente em agosto de 2012? Esqueci de dizer, ela mediu o zumbido nesse dia. O zumbido, que o comum é ter um volume de 5 a 10, o dela estava 19, tá? Então, bem mais alto do que o comum. Então, com base nessas 3 suspeitas, a gente indicou um teste com aparelho de audição por causa da surdez súbita, porque a perda incomodava, ela não fez. A gente indicou o uso de um medicamento antidepressivo por causa da depressão que ela ainda se encontrava depois do falecimento do irmão, ela usou. E a gente indicou a avaliação fisioterápica da Leila para ver toda essa concordância aqui, dessa lateralização do zumbido e da dor. Então foram essas as características que me fizeram pensar. Aí foi lá para a Leila, conta aí o seu lado. Aí ela chegou e essa escala de nota eu pedi para dor também, ela me deu uma nota 9 para dor, é uma nota alta. E ela sentia dor só no lado esquerdo da face, da cabeça, do pescoço, no braço e antebraço e formigamento nas mãos, no ponto dos dedos, só do lado esquerdo. E aí comecei a avaliar e o masseter, o temporal, o esternocleido e o trapézio modularam, abaixaram o volume já logo na primeira sessão. Abaixaram. Ai, que beleza quando acontece isso, né? Então, me deu uma luz, porque enquanto eu estava conversando com ela, eu achei que fosse um caso muito difícil, por ter outros componentes associados e tal. Mas ela abaixou muito rápido na primeira sessão. Então, eu fiz, a conduta foi eletroterapia para diminuir a dor. Massagem, eu não apertei muito os pontos gatilhos porque ela estava muito sensível naquele dia, tá? E fiz uma massagem suave, os pontos gatilhos eu fiz mais pela avaliação e já funcionou. A eletroterapia, finalizei com a acupuntura. Então na acupuntura eu já peguei uns pontos para ajudar no zumbido, baixar o volume do zumbido, para melhorar esse quadro de depressão que ela falava que há 1 ano e meio ela não queria sair de casa, estava muito triste. E indiquei para fazer em casa compressa quente 3 vezes ao dia, 20 minutos de compressa quente em toda a região dolorida, 3 vezes ao dia. Mas daí ela faz, como é uma região longa, ela faz uma no pescoço, depois faz uma na... Então, eu indiquei para ela uma bolsa de tecido que já pega a região toda. Perfeito. E aí já pega toda a região. Fica prático. É prático. E aí ela fez 3 vezes por dia, uma semana depois ela já voltou muito melhor. Com zumbido ainda, com dor ainda, mas se sentindo muito melhor. Aí eu consegui ir mais a fundo, apertei mais os pontos gatilhos, abaixou mais o volume e mantive a mesma coisa. Eletroterapia, massagem, liberação dos pontos gatilhos, acupuntura. Na terceira sessão ela voltou assim, já quase sem nada, fazendo a terapia em casa e já voltou quase sem. E ela conseguiu, mantive a mesma conduta e ela já saiu quase sem zumbido, sem dor. Eu pedi para ela voltar depois de 3 semanas. Tá? Então, entre a terceira e a 4ª sessão, eu dei 3 semanas e ela se manteve bem essas 3 semanas. Excelente. E eu acabei dando alta porque era uma paciente que morava longe, era complicado vir ao consultório e indiquei para continuar fazendo tratamento postural com outro fisioterapeuta mais próximo à casa dela, né? E isso fazem 3 anos. Isso, foi. E muito importante também, ela voltou a fazer atividade física, que ela tinha parado por conta da depressão. Então, 1 hora de esteira por dia ela fazia de caminhada, que eu acredito que ajudou bastante também no tratamento.
Essa paciente foi há 3 anos atrás e eu liguei de novo agora para saber como ela estava, se esse tratamento tinha funcionado, se melhorou. E ela continuou bem. Ela tá muito bacana. ótima. Então, e ela voltou comigo, então eu a indiquei em agosto, ela voltou comigo em janeiro de 2013, então 5 meses depois, né? E daí, porque tinha a questão da medicação, né, que ela estava tomando também. Então, nessa época, ela falou, já tinha passado as 4 sessões com você, ela fez uma nova medida do zumbido, ele era 19 de intensidade antes, ele baixou para 7, então absolutamente dentro do convencional do zumbido. E aí sim, provavelmente, voltando só para aquele componente de surdez súbita que foi o primeiro que ela tinha, né? Então, acho que a minha leitura hoje do caso dela é isso, ela deve ter tido, né, o apagão, a surdez súbita, e ao longo dos 3 anos e meio, outras coisas devem ter agregado, e a Leila conseguiu tirar uma parte, o medicamento talvez tenha conseguido tirar uma parte, e sobrou só aquela origem inicial do zumbido. Então ela de fato estava muito satisfeita com esse resultado, e como a expectativa dela era melhora parcial, nunca foi cura nem nada, acho que ela se deu por satisfeita, né? Então, e ela me relatou agora que dentro desses 3 anos voltou o zumbido algumas vezes forte, mas em momentos de muito estresse, em 2, 3 dias passa. Passa sozinho, ela sabe como fazer para relaxar e passar. Então ela mesma sabe que vai voltar, que não vai ser cura total, mas ela conseguiu conviver com isso. Não, perfeito. E excelente, porque considerando que a perda de audição dela é uma coisa constante que nunca melhorou, então poder ter momentos sem zumbido, mesmo com a audição comprometida, é excelente, realmente excelente, né? Ótimo resultado. E uma coisa que me veio na cabeça quando você estava descrevendo, é essa questão de que normalmente quando um zumbido muda com um ponto gatilho, a maioria piora, né, temporariamente. Depois volta ao normal. Então, não é tão comum ter a melhora, mas quando tem, você fala, ai meu Deus, nossa, que delícia. Né? Geralmente piora nas primeira, segunda sessão e demora para fazer um resultado assim, agora o meu zumbido está realmente fazendo diferença. O dela foi na primeira sessão. Então, mas acho que é importante deixar isso claro, que mesmo quando o zumbido na palpação piora, ele com o tratamento pode melhorar. Não perde a esperança. Exatamente, é isso aí. E a outra paciente, a gente vai chamar de B, né? Ela tem 35 anos, ela já veio bem mais recente, que foi em janeiro de 2015. Então, a queixa dela, olha que diferente. Ela tinha 2 meses de zumbido, parecia um chiado e uma cigarra juntos, né? Também era só do lado esquerdo, e de 0 a 10 incomodava a nota 9, bem incomodada também, né? Olha o padrão de dor que a gente mesmo, otorrino, pergunta. Dor de cabeça na testa e aqui no parietal, a cada 15 dias mais ou menos, só do lado esquerdo. A dor aqui no trapézio, só do lado esquerdo. Estão vendo alguma coincidência lá com a paciente A? Né? O lado da dor combinando com o lado do zumbido. Né? Só que diferente da outra, essa paciente não contava de modulação. Quer dizer, eu tenho a dor, meu zumbido piora com a outra. Ela simplesmente me contou. Tinha as dores combinando com um lado, mas uma coisa aparentemente não interferia na outra. Depois você conta pra gente do exame físico. E a expectativa dela na consulta do zumbido era melhorar esse incômodo de nota 9 para 3. Ela também não era uma paciente que falava assim, quero cura de qualquer jeito. Eu quero melhorar e conseguir tocar minha vida. Só que quando eu fui fazer o exame físico dela, que eu palpei a ATM, então ela teve dor na ATM, e na hora da dor, aí sim ela me contou que o zumbido tinha piorado do lado esquerdo. Então, de modulação, era isso que apareceu na minha parte otorrinolaringológica. Então, o que eu fiz? Eu sugeri para ela o uso de um medicamento e sugeri uma avaliação odontológica. Tá? Encaminhei um profissional que também já veio aqui no GANS, que entende bastante
né, de zumbido, ela procurou esse profissional e ele achou que ela tinha indicação de fazer a placa de relaxamento porque ela apertava muito os dentes. Então, o que ela me deu de retorno, ainda antes de ir para a Leila? Ela tinha feito a placa, com 2 semanas de uso, ela começou a notar que quando ela acordava de manhã, por uma meia hora, ela não tinha zumbido mais. Depois o zumbido voltava a aparecer. Então, o que eu imaginei? De tanto apertar, ranger os dentes durante a noite, com a ajuda, com a placa, e talvez já o trabalho muscular já estivesse ajudando a melhorar essa questão muscular, com um alívio no zumbido lá no dia seguinte de manhã, né? Então foi dessa maneira que eu raciocinei e acabei encaminhando. Conta aí seu lado. Aí ela chegou, realmente passava a primeira meia hora da manhã sem zumbido e depois o zumbido voltava. E no fim do dia, depois de passar o dia inteiro no computador, o zumbido estava realmente pior. Aí fui avaliar o trapézio dela, essa região aqui, essa musculatura aqui perto dos ombros, era uma verdadeira pedra. Não dava para achar ponto gatilho, não tinha como achar Tudo ponto estava gatilho. duro, não tinha como achar o nó. Porque era muito duro, muito Entendi. duro. Então eu fui perguntando as questões da vida dela, né? E descobri que ela tinha um travesseiro que era uma coisa muito difícil, ela desprender daquele travesseiro de infância. E ela dormia com aquele travesseiro de infância há muitos anos, né? E foi muito difícil fazer ela se libertar do travesseiro, mas ela conseguiu comprar um travesseiro novo. Ela fazia atividade física, fazia o pilates, mas ela passava o pilates inteiro contraindo mais. Então a força que era para jogar para o abdominal, ela jogava para o trapézio. Então eu orientei como fazer o pilates, algumas mudanças. Ela trabalha com notebook só e 2 vezes por semana em casa, 3 vezes por semana no escritório. Então, essas variações de trabalhar em casa, trabalhar no escritório, você não fica com uma cadeira certa, com uma mesa certa. Trabalhar em casa, trabalha do sofá, trabalha um pouco do sofá. Então, eu acredito que a postura dela não estava também muito boa e no fim do dia piorava, óbvio, né? Então, orientei postura, sentar, arrumar o computador certo, vai trabalhar em casa, vai ficar com o computador na postura certa, levantar a cada 1 hora, não ficar 8 horas seguidas em frente ao computador, que era o que ela fazia antes, né? Aumentar um dia de atividade física, que ela estava fazendo 1 vez por semana, aumentar pelo menos mais um dia de atividade física. E isso foi me ajudando a relaxar essa musculatura para chegar. Então, na 4ª sessão, depois de 1 mês, eu consegui acessar os pontos gatilhos dela. Entendi. Nossa, Foi tudo isso um preparo para conseguir chegar no que na outra paciente você já fez a primeira vez. Na primeira. Entendi. Exatamente. A outra paciente tinha mais dor do que essa, mas essa era muito escondida os pontos. E aí eu consegui atingir esses pontos gatilhos e na 4ª sessão ela começou a melhorar. Então, quando eu cheguei nos pontos gatilhos, ela já estava melhorando da dor. E era a modulação sempre no trapézio, sempre na região do pescoço posterior e no trapézio, nessa musculatura. E começou a baixar o volume, sim. Ela também não teve aquele episódio de aumentar. Quando chegou na 8ª sessão, ela foi melhorando. E estava muito bem, já estava convivendo com o zumbido muito bem. E quando chegou na 8ª sessão, ela teve um pico de estresse, um problema pessoal que piorou muito o zumbido. E foi nítido. Na mesma semana que ela teve esse problema, ela piorou muito. E em 2 sessões a gente conseguiu reduzir de novo. Então não demorou mais um tempão, foi mais fácil de reduzir. Entendi, é como o caminho conhecido, né? Mas você, por exemplo, eu ouvindo a sua história, eu pensaria, teve um problema pessoal, eu pensaria até na possibilidade de estar no âmbito emocional, sistema límbico direto ali com o ouvido. Agora, você acha que ela recaiu no grau de tensão muscular, ela voltou para trás ou aquela conquista foi mantida? Ela deu uma recaída, mas não chegou ao que era antes. Tá. Não chegou metade do que era antes, ela piorou.
Tá. Mas então, por ter sido uma mudança tão grande, deve ter sido mais a nível também só do emocional, não tanto da recaída física. Sim, não, nem a musculatura, mesmo porque a musculatura dela estava naquele estado porque ela não estava cuidando, né? Então, a partir do momento que mudou o travesseiro, ajustou a cadeira com o computador, começou a fazer a atividade física certa, porque não adianta fazer atividade física sem ser a correta, né? E aí ela passou a melhorar. E nós fizemos 10 sessões, eu parei aí com ela, nós fizemos 10 sessões e ela melhorou bastante. Eu citei o caso dela porque é um caso muito comum. A maioria dos pacientes evoluem dessa forma, tá? E a maioria dos pacientes, eles só melhoram quando a gente muda a vida, procura o que está afetando tanto essa musculatura, porque está causando tanto ponto gatilho. Não adianta eu desativar. Eu ficar 1 hora com o paciente na sessão, não vai fazer um milagre de resolver o problema no resto da semana. Então ele tem que tomar consciência de mudar a vida. Perfeito. Senão você faz melhor, ele estraga e depois, né? Daí não vai evoluir o tratamento. E o caso dela eu quis citar porque é um caso comum. Perfeito. Então, pensando em coisas comuns, que dicas práticas você poderia dar assim, qual seria a melhor maneira de trabalhar no notebook? No notebook. Então, sentado, tá? Nós temos 2 ossinhos aqui embaixo do bumbum, sentado em cima deles. Vamos lá, todo mundo está assistindo. Senta melhor. Em cima dos ossinhos. Tá? Sentou em cima dos ossinhos, já tá bom. Se você não tem musculatura nas costas para segurar essa postura, você vai começar a trabalhar, meia hora depois você já está assim, tá? Então tem que ter um encosto para a cadeira. Se não tiver um encosto adequado, uma almofadinha nas costas ajuda bastante. A perna nunca dobrada, cruzada, como a gente costuma sentar, né? A gente gosta de, principalmente mulher, cruzar as pernas. Isso atrapalha muito a circulação e você não consegue apoiar a bacia do jeito certo. Então, perna 90 graus, joelho 90 graus, tornozelo 90 graus, ou joelho um pouquinho para frente, apoiadinho num banquinho na frente, embaixo da mesa. No fim do ganso a gente já faz sentado adequadamente. Cotovelo apoiado, os olhos têm que estar olhando para a tela do computador. A tela do computador não pode estar assim, nem assim, tá? Então os olhos olhando. Não deu o seu computador? Coloca um livro embaixo, põe uma coisinha de madeira, abaixa a cadeira, levanta a mesa, mas acha uma forma do monitor ficar em frente. Os braços apoiados, porque se os braços não estiverem apoiados, a gente vai ficar sustentando aqui no ombro, tá? Braços apoiados e relaxados, essa é a forma certa de trabalhar. Tá? Levantar a cada 50 minutos, 1 hora, levanta, dá uma voltinha, senta de novo, faz um pouquinho de alongamento nos braços, no pescoço durante o dia, que faz bem também, tá? E nunca trabalhar no sofá, largado no sofá. Perfeito. Sempre... E dicas práticas em relação ao travesseiro, que você citou que o dela estava inadequado, o que seria uma boa coisa? Porque ela tinha esse travesseiro há 20 anos, tá? Então, é bom trocar o travesseiro a cada 5 anos, porque ele perde a forma, né? Então, o travesseiro, ele tem... Não existe assim um travesseiro que é bom para mim e para você. A gente precisa experimentar o travesseiro, tá? Precisa ir na loja, deita na cama mesmo, né? Na loja de travesseiro, experimenta. Ele tem que ter... Se você dorme de lado, ele tem que ser um pouquinho maior, tá? Não pode ser muito fininho, porque ele tem que preencher essa parte da orelha até a cama. E se você deita mais de barriga para cima, ele tem que ser um pouco mais baixo, tá? Do que esse de lado. Mas a maioria das pessoas dormem de lado. E hoje em dia nós temos aqueles com uma voltinha que encaixa o pescoço, a cabeça não fica tão alta. Encaixa o pescoço e o travesseiro fica bem apoiadinho. Porém, não é todo mundo que se adapta. Por isso que eu peço para experimentar o travesseiro. Perfeito. Tá? E dicas práticas em relação à atividade física. Tem várias coisas que são muito boas, mas se você pensar só pelo ponto de vista do músculo,
algo que trabalhe sem lesar, desde que a pessoa tenha, né, orientação para fazer. Tem atividades físicas que você considera ideais? Sim. Bom, a ideal é a que dê prazer para a pessoa, primeiro. A gente tem que começar daí. Porque muita gente nem gosta de fazer atividade física, imagina que você fala, não, você vai ter que fazer, não tem que fazer. Então eu sempre pergunto para o meu paciente o que você gosta de fazer. E dentro do que ele gosta de fazer, a gente consegue adaptar para o que ele precisa. Então, cada ser humano vai ter uma necessidade. A pessoa está um pouco acima do peso, vamos trabalhar mais no exercício aeróbico. Cada um tem uma aptidão, então tem que desenvolver. Os trabalhos de postura eu particularmente gosto muito, tá? Que seria yoga, seria o pilates. Agora nós temos o treinamento funcional também, que é uma atividade física completa, muito bacana. A musculação é muito boa, desde que bem orientada, ela é muito boa também. Os aeróbicos, todos são muito legais, a bicicleta, a caminhada, a corrida, a natação, mas tem que ser bem indicado e tem que ser o que você gosta, né? Não pode ultrapassar. Com certeza. E eu vou puxar esse gancho, porque eu tô acabando de voltar de um congresso de zumbido lá nos Estados Unidos, né, em Ann Arbor, que foi semana passada. E tinha um trabalho falando assim da atividade física em pacientes com zumbido. Então pegaram uma população, fizeram ressonância magnética funcional em pessoas com zumbido sem atividade física, colocaram um esquema de treinamento aeróbico por 2 meses e repetiram a ressonância magnética funcional nos mesmos pacientes. Então mostrando que as áreas cerebrais de prazer, as áreas relacionadas a bem-estar, a comportamento, elas mudam por causa da atividade física. Ninguém está falando de tratamento do zumbido, e sim acrescentar a atividade física na vida do paciente. Então não a gente pensa na questão do músculo, vai trabalhar o músculo, o condicionamento cardiovascular, mas tem as áreas cerebrais que acabam mudando irrigação, acabam mudando performance, no sentido de trazer mais qualidade de vida. Então eu achei muito bacana, e você vendo as imagens que eles mostram lá de um modo colorido, né, o pré e o pós, assim, é chamativo. A gente sempre fala da questão da atividade física para a qualidade de vida. Acho que não tem um ser humano que vá discordar de que isso é importante. Mas tem muitos seres humanos que, apesar de acharem que é importante, não tem tempo ou não tem tanta vontade e acaba se escondendo atrás desses argumentos, né? Então, por isso que eu acho legal a Leila estar falando dessa parte, porque mesmo que você tenha zumbido e você não veja vínculo da sua orelha com o resto do seu corpo, a atividade física trabalha de uma maneira extremamente holística e ela pode te ajudar sim, né? Então, com orientação, acaba ficando uma dica prática para todo mundo, né, complementar essa estratégia de tratamento, certo? Não é por aí? Tem tanta atividade física, é impossível não gostar de nenhuma. Impossível. E olha, e a outra coisa que me incomoda, na verdade, da gente ver isso nos pacientes, é eles colocarem a resistência por tempo. Tempo é uma coisa para a gente administrar, né? O tempo é curtíssimo, eu concordo em gênero, número e grau, mas a gente precisa colocar prioridades, né? E cuidar do corpo e da mente deveria ser uma prioridade também, né? Mas enfim, Leila, achei ótimo o nosso bate-bola aqui, super bacana essa troca de experiência. Eu queria que você deixasse para todo mundo que tiver interesse em te procurar um telefone de contato. Sim, o telefone é 3167-2951. Esse telefone é da minha clínica e eu fico todos os dias lá. Ah, que bom, até é fácil de te encontrar, né? Então é isso, pessoal, a gente torce para que vocês tenham gostado também, entendido um pouco mais dessas diferenças. Quando o paciente fala que o zumbido muda com A, B ou C, normalmente o paciente tem razão, né? E a gente aqui tem que entender o que lá na caixa preta, né? O que lá na parte interna ali, entre o ouvido, os músculos e o cérebro, está acontecendo em termos de conexão. Então, nada é esquisito demais que não possa ter explicação. A questão é correr atrás e ver, entender o
problema e tentar criar uma estratégia de tratamento, né, com equipe interdisciplinar para que o paciente possa melhorar. Então até a próxima, a gente aguarda vocês, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.